Antes de começar o vídeo, já deixa o like, que esse daqui é um anime muito bom, cheio de reviravoltas que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Sem mais enrolação, bora logo pro vídeo. Em um mundo onde alguns adolescentes desenvolvem poderes especiais por tempo limitado, o Yu Otosaka usa sua habilidade de possuir temporariamente outras pessoas para se dar bem na escola, mas sua vida muda de cabeça para baixo quando a Naoto Mori o descobre e o força a se transferir para uma escola especial, que protege jovens com esses poderes. Juntos, eles enfrentam desafios envolvendo segredos sombrios, experiências perigosas e sacrifícios emocionantes. O Yu é um garoto de 15 anos que, além de ser um completo perdedor, é meio repulsivo e tem uma personalidade bem duvidosa. Ele vive tentando se dar bem em tudo usando trapaça. Para completar a hat-trick, o pai dele simplesmente saiu de casa falando que ia comprar uns cigarros e nunca mais voltou. E essa daqui é uma história média de um brasileiro, mas enfim, nem tudo é só derrota. Apesar dele ter sido largado, o Yu tem uma aparência bem acima da média e tem aquele sorrisinho malandro que chama bastante atenção. Isso faz com que várias menininhas fiquem caidinhas por ele, só que por trás dessa fachada, ele é só um moleque metido que usa esse poder especial para enganar todo mundo. Nesse universo existe um fenômeno bem estranho. Quando certas crianças entram na adolescência, elas despertam habilidades sobrenaturais, mas essas habilidades não duram para sempre. Elas somem quando a pessoa vira adulta. Desde que era criança, o Yu se achava o tal, sempre se colocando acima dos outros como se fosse especial. Quando chega na adolescência, ele finalmente desperta sua habilidade, a de controlar temporariamente o corpo de outras pessoas. Mas tem um detalhe importante, ele só consegue fazer isso por até 5 segundos, e durante esse tempo, o corpo dele fica largado no chão, como se tivesse desmaiado. Após esse curto período de tempo, a consciência dele é puxada de volta para o próprio corpo. Com o tempo, Yu vai se tornando cada vez mais habilidoso no uso do poder, e ele começa a testar os seus limites, usando em várias situações perigosas, como satisfazer aquela curiosidade de saber como é que é estar no corpo de uma mulher com atributos vantajosos. Além disso, ele se vinga de quem não vai com a cara, usando o poder para colocar os outros em brigas ou situações vergonhosas. Mas o uso mais constante da sua habilidade é na escola. Ele usa o poder para poder colar nas provas, enganar os professores e garantir sempre as notas mais altas. Isso faz com que ele consiga ser aceito numa escola particular renomada, voltada para alunos superdotados. Ele até que se sai bem no exame de entrada, e tudo com base na trapaça. E no dia da cerimônia de boas-vindas, ele é escolhido como representante dos calouros e sobe no palco para discursar. As garotas ficam encantadas com ele, acham que ele é bonito, inteligente e todo educado. E como resultado, o Yu vive recebendo convites para sair, mas recusa todos só para se sentir o maioral. Pode parecer que ele é meio indiferente, mas na real ele tem interesse sim, e é logo pela garota mais bonita do colégio, a Yumi. Um dia ele decide seguir a Yumi e o melhor amigo dela, a Mishima. Enquanto eles voltam da escola, no meio do caminho, quando os dois param num cruzamento e começam a conversar, o Yu decide agir. Ele entra no corpo da Mishima e corre o mais longe possível em 5 segundos. Logo depois, o Yu possui o corpo de um motorista de caminhão que estava se aproximando da rua. A ideia dele era atropelar a Yumi, mas antes que a garota seja enviada para outro mundo, ele retorna ao seu corpo e se joga nela, salvando a vida dela como se fosse um verdadeiro herói. Pouco depois, a Mishima volta ao normal, perguntando se todo mundo tá bem. A Yumi, preocupada, vai até o motorista para ver se ninguém se machucou. A Yumi agradece ao suposto salvador pela atitude e revela que ela e a Mishima estavam indo a uma cafeteria famosa por servir panquecas incríveis. Ela convida o Yu para ir junto com eles e, aproveitando a chance, o Yu se faz de tímido e gentil, tentando manipular a situação. Isso funciona, que é uma beleza, e a Mishima decide deixar os dois sozinhos e vai embora, acreditando que a amiga merece esse tempo com o Yu. Mais tarde, os dois vão até a cafeteria e curtem um momento, aproveitando as panquecas e conversam bastante. No meio da conversa, a Yumi pergunta se ele toparia sair com ela de novo depois da aula, e com aquele olhar cheio de charme e narcisismo, o Yu aceita. No dia seguinte, ele recebe uma mensagem da Yumi falando que vai esperar por ele do lado de fora da escola, mas antes que ele pudesse sair, ele é convocado em uma reunião urgente na sala do conselho estudantil. Chegando lá, ele é recebido pelo Yoshiyuki, o presidente do conselho. Yoshiyuki explica que, por ordem dos superiores, o Yu precisa refazer a prova de admissão, já que está sendo investigado por possível trapaça. Se ele recusar ou tirar menos de 9 na prova, vai ser expulso da escola. O Yu fica indignado, falando que é um absurdo, mas percebe que não tem outra opção. Ele decide tentar roubar todas as respostas da prova usando seu poder, e durante o teste ele possui Yoshiyuki para pegar a folha com as respostas. Mas para surpresa, o Yoshiyuki não tá com a prova nas mãos, mas sim com uma revista indecente. E irritado, o Yu rasga a revista inteira enquanto ainda tá no corpo dele. Quando ele volta pro próprio corpo, Yoshiyuki
Shiryu, que tá completamente confuso, achando que ele tinha destruído algo importante. O Yu, fingindo inocência, diz que parecia que ele tinha surtado e rasgado a folha de respostas, mas nesse exato momento a garota loira aparece de repente por trás do Yu, segurando uma câmera e filmando tudo. Ela se apresenta como Tomori, presidente do conselho estudantil de outra escola, chamada Star Ocean Academy, e com um sorrisinho malevolente de vitória no rosto, ela fala que finalmente conseguiu pegar ele no flagra mentindo. Ela mostra pra ele uma gravação onde ele aparece dormindo e fala que há pouco tempo ele afirmou ter visto Yoshiyuki rasgar a folha de respostas, mas na realidade ele tava com a cabeça baixada na mesa. Além disso, ela ainda mostra outras gravações antigas em que ele fez a mesma coisa durante provas. O Yu tenta justificar, falando que ele tem uma condição médica que faz ele apagar de repente e não tem como evitar, mas ela mostra o laudo do exame de admissão, provando que não tem nenhuma menção a essa tal doença. O Yu entra em desespero e sai correndo, passando por um garoto de óculos que parece ser parceiro dele. Ele continua fugindo da escola e acaba encontrando a Yumi perto do portão de saída. Ele puxa ela pelo braço, falando pra ela correr, mas ao agarrar a mão dela e puxá-la, ela cai sem entender muito bem o que tá acontecendo. Aquele mesmo garoto no qual o Yu esbarrou aparece logo em seguida e pergunta se a Yumi está bem. Após isso, o Yu continua fugindo e correndo até entrar em uma rua e dobrar numa esquina. Do nada, algo bate forte numa loja atrás dele. Ele se vira assustado sem entender o que aconteceu e recomeça a correr, e então outra pancada atinge a lixeira bem perto. Isso faz ele entrar ainda mais em pânico, e quando chega às margens do rio, ele tenta recuperar o fôlego, mas ao olhar para o outro lado da estrada, vê um cara com 4 óculos observando ele fixamente. Esse cara sai correndo em sua direção e salta com tudo, enquanto carrega o Yu nos braços e atravessa o rio num pulo absurdo. Ele vai quicando igual uma pedra na água até chegar do outro lado, e o Yu fica sem entender nada e pergunta o que acabou de acontecer, e o cara responde que possui um poder chamado Charge. Esse poder faz ele correr em altíssima velocidade numa direção, só que ele ainda não aprendeu como parar direito. O Yu pensa que esse tipo de poder é todo bugado e quer saber por que ele tá sendo perseguido. É então que a Tomori aparece e explica que querem que ele se mude para a escola deles, pelo menos até ele virar adulto. Ela conta que existem várias pessoas no mundo com dons parecidos com os dele, só que esses poderes são como uma anomalia temporária e desaparecem com o tempo. Na escola onde ela estuda, eles monitoram esse tipo de pessoa justamente para impedir que usem suas habilidades de forma errada e acabem causando problemas. Então, até seus poderes sumirem, ele precisa permanecer na nova academia, e ela já conseguiu a autorização do responsável legal dele. Ela até zoa ele um pouco, falando que ele é bonito, mas isso não justifica ter tentado trapacear com seus poderes. O Yu se irrita e tenta agredir ela, só que de repente, ela desaparece e dá uma surra nele. Ele pergunta se o seu poder é ficar invisível, mas o Jojiro, o garoto de óculos, explica que ela só consegue se tornar invisível para uma pessoa específica, enquanto para os outros ela continua visível normalmente. Antes de ir embora, a Tomori ainda fala que ele vai entrar pro conselho estudantil, pois o poder dele pode ajudar bastante na hora de capturar outras pessoas com habilidades especiais como ele, que ficam usando seus poderes de forma errada. Mais tarde à noite, o Yu volta pra casa e é recebido pela sua irmãzinha, chamada Ayumi. Ela vem toda animada contar que o tio falou que os dois conseguiram bolsas de estudo para estudar na Hoshinome Academy, e logo eles vão ser transferidos. Para comemorar, ela prepara um prato parecido com o que a mãe deles fazia. O Yu abaixa a cabeça, visivelmente triste, e pede pra ela não tocar nesse assunto, falando que ainda tá magoado com a sua mãe por ter abandonado eles por causa do tio, depois de se divorciar. A Yumi fala que queria que tudo fosse diferente, e enquanto conversa sobre a família, ela menciona que tem sentido como se ele já estivesse sentindo outra pessoa na família, mas o Yu responde que são só os dois agora e que ela precisa parar de misturar sonho com realidade. Mais tarde, a Yumi termina o dia observando as estrelas em seu telescópio. O Yu sugere que ela veja algum programa noturno na TV, já que isso, segundo ele, é um método comprovado para fazer novos amigos. Na manhã seguinte, eles se mudam para um novo dormitório dentro da escola. A Yumi fica super feliz de finalmente ter um quarto bem grande para morar. No fim do dia, o Yu sai com a Yumi, aquela garota de antes que ele estava afim. Ele fala sobre a transferência, tentando deixar claro, mesmo que de forma indireta, que ainda quer sair com ela. Só que a Yumi entende a situação e recusa com a educação, deixando ele completamente em choque. Mais tarde, a Tomori e o Jojiro vão até o quarto deles para poder ajudar na organização das coisas. Eles brincam com o Yu e se apresentam para a irmã dele e dão uma força para arrumar tudo. A Tomori ainda mostra alguns truques dos poderes dela para Yumi e as duas acabam ficando bem amigas. Após todos irem embora, os dois irmãos jantam juntos. No dia seguinte, o Yu se arruma para poder encarar o seu primeiro dia na nova escola. Antes de sair, a Yumi prepara uma marmita com arroz e omelete, agora com um toque de molho de pizza, já que foi o prato
prato preferido dele, mas hoje em dia ele nem curte tanto assim. Chegando na escola, ele é recepcionado pela Tomori e o Jojiro e já manda a pergunta: será que todo mundo ali tem alguma habilidade especial? O Jojiro explica que a maioria dos alunos ainda vai despertar os seus poderes ou está começando a mostrar sinais. Então a Tomori conta que antigamente, quando alguém com habilidade sobrenatural era descoberto, acabava sendo levado à força para os laboratórios onde faziam experimentos assustadores. Mas graças a uma certa pessoa foi criado um sistema de proteção para essas crianças com poderes. O Yu tenta desviar do assunto, fingindo que não pode ter sido algo tão sério, mas a Tomori revela que o irmão mais velho dela foi uma das vítimas que não resistiu aos experimentos. O Yu então questiona por que ele precisa usar os seus poderes fora da escola, agora que faz parte do conselho estudantil. A Tomori explica que o objetivo deles é localizar jovens com poderes e impedir que eles se exponham, seja convencendo eles ou até mesmo impedindo diretamente, para garantir que todos fiquem em segurança. E claro, ele vai receber por isso. Como ele tem uma irmãzinha para cuidar, qualquer ajuda no bolso é bem-vinda. O Yu aceita a proposta e vai até a nova sala de aula para se apresentar. Ele acha que vai conseguir manter a pose de bom moço, só que o plano dele já vai por água abaixo quando ele percebe que a Tomori e o Jojiro estão na mesma sala. E aí já era, a estratégia de parecer um garotinho comportado foi por água abaixo. Na hora do intervalo, o Yu pergunta ao Jojiro como a Tomori conseguiu ser eleita presidente do conselho estudantil logo no primeiro ano. O Jojiro responde que qualquer aluno pode concorrer, mas normalmente o cargo vai para quem mostra iniciativa e sabe usar suas habilidades de forma responsável. Logo depois, eles decidem ir para a cantina para comprar algo para comer, já que o Yu está cansado de sempre ter que encarar arroz doce com omelete. A cantina tá cheia pra caramba, então o Jojiro resolve dar um jeitinho. Ele corre até o caixa, deixa o dinheiro, pega 4 sanduíches de costela e pula por uma das janelas do outro lado. Ele reaparece atrás do Yu e entrega os sanduíches. Ele comenta que sempre usam armadura mais leve sobre o uniforme, para não se machucar tanto com esse tipo de manobra. Em seguida, os dois voltam pra sala e fazem um lanche juntos. O Yu aproveita para perguntar sobre a Tomori, querendo entender por que ela é tão isolada. O Jojiro fala que o seu poder faz com que ela fique invisível para apenas uma pessoa, o que significa que quando ela usar o poder contra alguém, os outros só enxergam ela batendo em alguém que nem tá se defendendo. Isso pegou muito mal para a imagem dela com os outros alunos. Pouco tempo depois, a Tomori chega e avisa que o parceiro deles está a caminho e que pode pintar uma nova missão. O grupo segue pro escritório do conselho estudantil, onde o Yu nota um mapão estendido sobre a mesa. Do nada, aparece um cara de cabelo comprido e meio molhado. Ele entra quieto e aponta para um ponto do mapa e fala que o local é o Colégio Namba, e sem falar mais nada, ele simplesmente vai embora. O Yu pergunta quem era aquele cara estranho e os outros explicam que ele é o colaborador deles, é quem ajuda a localizar pessoas com habilidades e também a entender qual poder elas têm. Com isso, todos matam aula e seguem direto pro Colégio Namba. A Tomori e o Jojiro entram na escola e começam a investigar. Eles conversam com outros alunos, tentando descobrir se viram algo fora do comum nos últimos dias. Após um tempo, a Tomori volta até o Yu e fala que encontraram alguém suspeito. Ela pede pra ele usar o seu poder e assumir o corpo do cara pra verificar o que ele tem dentro da bolsa. Os dois correm e veem o sujeito fugindo com a mochila. O Yu usa sua habilidade, entra no corpo do cara e começa a jogar tudo no chão. Quando o tempo da posse acaba, o Jojiro segura o suspeito e a Tomori vasculha a bolsa, encontrando uma carta preta com algumas fotos. Uma das imagens mostra uma aluna da escola e a outra parece uma versão em raio-x, revelando até o que ela tá usando por debaixo das roupas. Eles pressionam um cara que acaba admitindo que comprou aquelas fotos, e após ser intimidado, ele revela que quem vendeu foi o Udo, da sala 2E. Com essa nova informação, o grupo corre para a sala mencionada e descobre que Udo é o líder do clube de arco e flecha. A Tomori força o armário dele e acha uma porção de materiais comprometedores. Após isso, ela vai falar com ele sozinha e aparece do nada, pegando o cara de surpresa. Ela fala tudo o que descobriu e pergunta por que ele fez aquilo. O Udo fala que precisava de dinheiro, já que queria tratar uma doença de alguém da família. A Tomori responde que esse caminho só vai levar ele a um destino pior, e se ele continuar, logo vai ser pego e mandado para laboratórios, onde vai acabar sendo tratado como se fosse um ET da Área 51. Pra piorar, o Udo tenta tirar uma foto comprometedora dela e ameaçá-la, mas o Yu entra no corpo dele e recupera a imagem, entregando de volta pra Tomori. O Udo, sem saída, pega um arco e aponta uma flecha pra ela, mas o Jojiro atravessa o local no piscar de olhos e leva a flecha com ele, impedindo o ataque. No fim, eles conseguem fazer o garoto se render e resolver a situação, mas com tudo resolvido, o grupo volta pra escola e no caminho, o Yu pergunta pra Tomori sobre o irmão dela e o que aconteceu com ele após ser levado pelos cientistas. Ela responde que isso nem é segredo e que se ele quiser, eles podem visitar o irmão dela juntos. Então, no dia seguinte, os dois pegam um
um trem expresso e depois um ônibus e vão até um hospital enorme que fica no topo de um penhasco, com uma vista linda. Enquanto eles estão a caminho, a Tomori começa a abrir o coração e contar como tudo começou pra ela. Ela havia acabado de ganhar uma bolsa pra estudar numa escola super renomada. O pai dela sumiu no mundo e nunca mais voltou, foi comprar aquele famoso cigarro. Então ela cresceu sendo criada só pela mãe, junto com seu irmão mais velho, o Kazuki. Kazuki, por outro lado, sonhava em ser guitarrista profissional e estava lutando para que a banda dele conseguisse assinar com uma gravadora importante. Certo dia, a mãe dos dois reúne eles e fala que os matriculou no internato. O Kazuki não entende e questiona, falando que vai se mudar em breve, então isso até ajudaria, mas também comenta que ele não serve para muita coisa e que só gosta de tocar violão mesmo. Diferente da Tomori, ele não manda muito bem nos estudos e nem é considerado esperto. Mesmo assim, a mãe dele se ajoelha no chão e se curva, implorando em silêncio para que eles aceitem a decisão dela, visivelmente arrasada e sem saber o que fazer. Por respeito à mãe, o Kazuki acaba aceitando. A Tomori conta que apesar da nova escola ser excelente, ela quase nunca conseguia ver o irmão. Sempre que ela tentava falar sobre ele ou procurá-lo, os colegas apareciam do nada e tiravam ela de perto. Algo diferente naquela escola era que, depois do horário das aulas, ela precisava passar por exames médicos com frequência. A verdade é que o irmão dela havia sido identificado como alguém com poderes sobrenaturais. Ele conseguia manipular o ar, vibrando em várias frequências. Enquanto a Tomori achava que estava só estudando normalmente, o Kazuki estava sendo submetido a testes absurdos e cruéis. E quando ela finalmente conseguiu vê-lo novamente, anos depois ele já estava com a mente completamente danificada, sem saber nem quem ele era e muito menos quem ela era. Os amigos que ficavam sempre ao redor dela eram na verdade agentes infiltrados, colocados lá pelos cientistas para manter ela longe do irmão. A escola só manteve a Tomori por perto porque existia uma grande chance de que ela também desenvolvesse habilidades especiais, assim como ele. Após ver isso acontecendo, a Tomori perdeu completamente a confiança em qualquer pessoa e decidiu fugir daquele lugar. Pouco depois eles chegam ao hospital e vão visitar o seu irmão, e é aí que nós vemos o estado em que ele está, totalmente perturbado, acreditando que está fazendo música enquanto grita e rasga travesseiros e lençóis. Após tomar um remédio para dormir, ele fica meio desligado e a Tomori aproveita a chance para levar ele para tomar um pouco de ar, empurrando a cadeira de rodas. Ela comenta que até certo ponto havia desistido de tudo, mas isso mudou quando conheceu a única pessoa em que confia hoje. Foi essa pessoa que fundou a escola atual, abriu espaço para ela estudar e ainda bancou todo o tratamento médico do seu irmão. A Tomori fala que ninguém está tentando procurar uma cura pro Kazuki, porque pros cientistas, pessoas com poderes são apenas fontes de energia, e quando uma acaba, eles simplesmente pegam outra para continuar os seus testes. Após o dia terminar, o Yu volta pro seu quarto e lá é recebido pela sua irmã, Ayumi, que preparou um curry de legumes para eles jantarem. Mais tarde naquela noite, ela fala que tá bem empolgada para ver um cometa raríssimo que só passa pela Terra a cada algumas centenas de anos. No dia seguinte, o Yu acorda e vai pra escola. A Ayumi prepara outra lancheira para ele com arroz doce e omelete. Ele fala que não precisa continuar fazendo isso, pois quase ninguém leva comida e quer ir pro refeitório, porque pode ser uma boa chance de conhecer outras pessoas. Ela fica um pouco chateada, mas acaba dizendo que ele pode comer só por hoje, já que ela já tinha feito. Na hora do almoço na escola, o Yu vai até a cantina com o Jojiro usando sua habilidade insana de correr. Ele garante um arroz com curry pros dois. Logo depois, a Tomori chama o Jojiro e fala que eles precisam ir para a sala do conselho estudantil, já que os informantes deles conseguiram uma nova informação bem importante. Os dois vão até lá e, como sempre, o cara de cabelo molhado aparece apontando para um lugar qualquer no mapa e fala que dessa vez a pessoa tem dois poderes, canalização e pirocinese. Basicamente, ele consegue se comunicar com os mortos e ainda manipular fogo. Eles ficam intrigados e vão até um beco estreito investigar essa pessoa com dois dons. A Tomori começa a fazer perguntas e encontra uma mulher que ela fala ter visto um homem mais velho perseguindo a Yusa, uma famosa cantora idol da TV. Assim que ouve o nome dela, Yu se dá conta de que é a mesma cantora que a Yumi idolatra. O Jojiro então surta de vez, virando um fã obcecado também. Ele acompanhava tudo da Yusa, inclusive os grupos ilegais dos fãs nas redes sociais. O Yu tenta bancar o estrategista e sugere ligar pra gravadora dela e tentar marcar uma reunião, mas a Tomori já corta ele falando que não é assim que o mundo funciona e que nenhuma empresa deixaria adolescentes se encontrarem com a idol famosa. Enquanto isso, ela continua observando os arredores até ver um sujeito virando uma esquina. Ela vai atrás dele, mas como era de se esperar, o cara dá uma porrada nela, joga ela no chão e sai correndo. O Yu usa sua habilidade de posse e entra no corpo do homem, permitindo que o Jojiro o arremesse com tudo contra a parede, quebrando algumas costelas dele. A Tomori se
aproxima do cara e avisa que se ele quiser ser socorrido, vai ter que contar onde que tá a Yusa e por que ele tá fugindo. Ele admite que só tava cumprindo ordens, já que a Taiyo TV mandou capturá-la, e após isso, ele é levado pela ambulância e o grupo é abordado por um garoto ruivo. O menino pergunta o que eles estavam fazendo naquele lugar e a Tomori explica que estão indo atrás da Yusa porque acreditam que ela pode estar em perigo e querem ajudá-la. Ele então pergunta como sabem disso e a Tomori revela que eles possuem habilidades sobrenaturais, assim como a Yusa. O garoto acaba ficando bem chocado e ele quer saber como eles descobriram isso e exige uma prova. Então a Tomori ativa o seu poder de invisibilidade bem na frente dele. E, impressionado, o garoto leva eles até uma sala escondida no subsolo, onde eles encontram a Yusa e outro rapaz. O Jojiro age como um fã enlouquecido, mas a Tomori o tira de cena dando um chute nele e começa a conversar seriamente com a Yusa. Ela conta que sofre de uma condição em que apaga do nada e acaba despertando em outro local. A Tomori entende que o verdadeiro poder dela é ser possuída por espíritos de pessoas falecidas e pergunta aos garotos se sabem mais sobre isso. Eles explicam que a Yusa tinha uma irmã mais velha, a Misa, e ela morreu em um acidente. Nesse instante, a personalidade da Yusa muda completamente e passa a agir como uma verdadeira delinquente. A Misa toma controle e exige saber por que estão mencionando o nome dela pra gente desconhecida e logo começa a tacar fogo em tudo ao redor. Mas quando vê Marshmallows, ela se acalma. A Tomori então conversa com ela e descobre que a Misa consegue assumir o corpo da irmã pra usar o seu próprio poder, que é controlar fogo. Ela pergunta quem eram os caras que estavam perseguindo a Yusa e a Misa responde que eram os antigos amigos dela. Em seguida, ela quer saber por que estavam atrás da irmã e os meninos explicam que era por causa de um celular. Esse aparelho, sem querer, foi levado pela Yusa após as gravações, só que ele tinha mensagens confidenciais de um produtor famoso da TV falando sobre corrupção e lavagem de dinheiro, o tipo de coisa que daria cadeia se a polícia soubesse. Mas mesmo devolvendo o aparelho, a Yusa teria a carreira destruída, já que o setor está tomado por gente criminosa e corrupta. A Misa falou que colocaria fogo em toda a emissora se fizessem isso com a irmã dela, mas a Tomori começa a discutir com ela, falando que ela precisa se controlar se não quiser mandar a sua irmã para a prisão. Ela garante que tem um plano para proteger a sua irmã e também dar o troco. Ela então pede para os garotos arranjarem roupas resistentes a fogo. Mais tarde, eles entram em contato com o produtor e organizam a devolução do celular através da Yusa. Porém, o cara começa a agir de forma nojenta e a Misa assume o controle do corpo novamente e incinera 2 dos seguranças dele. Logo depois, ela manipula um dos guardas para esfaquear a própria perna e faz o outro sumir do nada. Em seguida, ela avança até o produtor, levanta a mão e faz ele ser socado e chutado até cair no chão. Ela joga o celular para ele e ameaça falando que se ele atrapalhar a carreira da irmã, vai encontrá-la no inferno e o cara foge assustado. O plano acabou funcionando porque os amigos de infância da Misa tinham trocado os verdadeiros guarda-costas e usavam roupas especiais resistentes à chama. Assim ela podia tacar fogo sem machucar ninguém. A Tomori controlou o terceiro guarda e fez com que ele se ferisse sozinho, enquanto o Jojiro derrubou o último em uma árvore torta. O Jojiro também entrou em ação, espancando o produtor para dar a impressão que a Misa tinha poderes sobrenaturais incontroláveis. Depois que o problema foi resolvido, a Misa diz que é melhor dar um jeito de manter a Yusa em segurança, fazendo com que ela se transfira para a mesma escola deles. Assim que os poderes sumirem, a Misa não vai mais conseguir controlar o corpo dela. A Misa concorda com o plano, mas o garoto ruivo ainda não aceitou muito bem a ideia. Ele pede um momento a sós com ela e abre o coração. Ele se sente culpado por ter sobrevivido ao acidente de moto que causou a morte dela e confessa que queria ter namorado com ela, mas ela optou por seguir sozinha no pós-vida. A Misa dá um leve tapinha nele, fala para ele seguir em frente e cuidar da própria vida e aceita a transferência para a escola Hoshinome. Com tudo resolvido, Yu volta para casa e é recebido pela sua irmã, como sempre, toda empolgada para jantar com ele. Eles se sentam e Yu conta tudo o que rolou com a Yusa e a Yumi começa a idolatrá-la como se fosse uma celebridade. Ele comenta que ela talvez vai estudar na escola deles e a Yumi fica radiante com a possibilidade de conhecê-la pessoalmente. No dia seguinte, Yu acorda e vê a Yumi preparando o café da manhã com todo carinho. No cardápio, torrada francesa coberta com o molho secreto dela. Isso mesmo, aquele famoso molho de pizza. Após devorar tudo isso, Yu sai correndo pra escola e encontra o Jojiro. Na sala, tá todo mundo animado com a chegada da Yusa. O Yu fica curioso sobre o que vai acontecer quando ela realmente aparecer. Logo depois, o professor entra e apresenta a nova aluna transferida, que é super famosa. A galera faz a maior festa, até começa a dançar, mas logo leva a bronca
bronca do professor. A Yusa age toda fofa como sempre e pede pra turma se acalmar, falando que por causa do trabalho vai faltar de vez em quando, mas que quer aproveitar a vida escolar com todo mundo. O lugar dela é ao lado da Tomori, e a sala toda começa a se juntar em volta como se ela fosse uma estrela. Mais tarde, naquele mesmo dia, a Tomori aparece, falando que conseguiram mais uma pista. Ela aproveita para pedir pra Yusa que acompanhe o grupo dessa vez. Eles se reúnem novamente no escritório do conselho estudantil, e como já virou rotina, o cara todo encharcado entra de novo, deixando uma gota cair bem em cima do mapa. O novo alvo dessa vez tem a habilidade de mover objetos com a mente, ou seja, a telecinese, e a Yusa pergunta curiosa o que isso significa exatamente. O Ryu dá uma explicação básica e a Tomori comenta que tem uma ideia de quem pode ser o alvo, levando em conta o local indicado no mapa. Ela então mostra ao grupo algumas fotos do Arifumi, um dos jogadores do time de beisebol da Academia Kanai. Ele parece ser bem popular com os mais jovens e está em alta por causa do desempenho impressionante nos últimos 3 jogos, sendo até cotado para entrar nas ligas profissionais. Analisando os vídeos em câmera lenta, a Tomori percebe que ele segura a bola de uma forma errada pro tipo de arremesso que ele tá fazendo. Isso faz ela suspeitar que ele está manipulando a bola no ar, usando sua habilidade para fazer aqueles lançamentos absurdos. Decididos a resolver isso, o grupo vai até a Academia Kanai e se apresenta ao Arafumi. A Tomori vai direto ao ponto e fala para ele parar de usar seus poderes durante as partidas, explicando que se ele chegar na liga profissional vai acabar perdendo esses poderes e como consequência vai ser chutado do time, o que poderia destruir sua carreira de vez. Ela tenta convencê-lo a jogar apenas com esforço e talento próprio, mas ele responde com sarcasmo, falando que não vai acreditar em nenhuma dessas baboseiras. A Tomori mostra a ele que não tá brincando e usa sua habilidade de invisibilidade bem na frente dele. Nesse instante, a Misa assume o corpo da Yusa e faz uma pequena demonstração do seu fogo também. O Ryu tenta acalmar a situação, mas a Misa cospe no chão, completamente irritada, e o Jojiro logo sai em disparada atrás dela, como um maluco que sempre é. Enquanto isso, ele fica confuso, tentando entender como foi que a Misa e não a Yusa fez aquilo, se prendendo nos detalhes mais inúteis possíveis. A Tomori insiste com o Arafumi, falando que se ele continuar usando esse poder, corre o risco de ser capturado pelas autoridades e acabar sendo cobaia de cientistas, que vão investigar até esgotarem completamente sua habilidade. Mesmo desconfiado, o Arafumi ainda ouve quando ela propõe uma solução, um jogo de beisebol contra a escola dela. Se ele ganhar, eles não vão interferir mais em nada, mas se ele perder, ele vai ter que parar de usar os seus poderes para sempre. Ele aceita o desafio e todos combinam de se encontrar no campo da escola Hoshinome ao meio-dia no domingo seguinte. Durante o caminho de volta, o Ryu pergunta se algum usuário de poder no time da escola é capaz de rebater a bola manipulada do Arafumi. A Tomori responde que não tem ninguém com habilidades ativas na equipe, mas para virar o jogo a favor deles, o plano é o próprio grupo se infiltrar no time e usar os poderes de forma estratégica, incluindo o Ryu, claro. Chega o domingo e com todos reunidos no campo, as duas equipes se enfrentam. O jogo começa e nos primeiros lances as coisas parecem bem equilibradas. Os jogadores dele têm dificuldade com o lançamento da Ocean Academy, enquanto as bolas lançadas pelo Arafumi são praticamente impossíveis de acertar. A Tomori começa a criticar o desempenho do time dela, e até os arremessadores deles reclamam, falando que estão dando tudo de si, mas toda vez que alguém tenta retrucar a Tomori por causa dessas falas dela, ela pede ajuda da Yusa, que usa aquele charme dela para deixar os garotos mais simpáticos e colocá-los de volta ao campo. Enquanto o jogo avança, eles percebem que o receptor do Arafumi é incrivelmente habilidoso, já que consegue pegar bolas absurdas sem precisar de nenhum tipo de poder. A partida se prolonga e vai ficando cada vez mais tensa conforme os pontos vão sendo disputados. Em certo momento, Tomori decide liberar o uso de alguns poderes para deixar tudo mais emocionante. Ela manda o Ryu possuir o corpo de um dos rebatedores para marcar um ponto crucial. O Ryu consegue, mas o receptor inimigo age muito rápido e garante a base, recuperando a vantagem. Com isso, a rodada final se aproxima e é a vez do Jojiro ir por o bastão. A Tomori orienta ele a bater de leve na bola e depois usar sua habilidade para alcançar a primeira base o mais rápido possível. Jojiro faz exatamente o que foi pedido, mesmo tendo que pagar o preço de se estabacar no chão. Depois a Misa e a Tomori também conseguem rebater bem e por fim, sobra pra Ryu a missão de conseguir o ponto da vitória. Ele pergunta a Tomori como deveria fazer isso e ela simplesmente responde que ele deve jogar de forma limpa e o chama de animador. O Ryu vai com tudo e tenta com força total e chega a empatar o ponto após várias faltas. No entanto, o Arafumi acaba usando seu poder no último lance e a bola é imprevisível. E com isso o Ryu acaba errando, mas por sorte o receptor não consegue pegar a bola e isso permite a Misa correr até a base e garantir a vitória do time. Após essa reviravolta absurda, o Ryu sente uma felicidade estranha e se pergunta por que ficou tão animado com aquilo. Ele vai até a Tomori e os dois conversam com o Arafumi, falando que conforme o
combinado, ele precisa parar de usar os seus poderes e ele aceita. O Arafumi então revela que não é um grande arremessador e que na verdade seu amigo o Takato, que joga como receptor, é quem tem talento de verdade e poderia alcançar as ligas profissionais. Mas por lealdade ao amigo, ele preferiu ficar junto, mesmo sabendo que a escola deles não tem o melhor time, e o plano dele era chegar longe e levar o Takato junto. A Tomori então fala pra ele torcer por seu amigo fora de campo e que um dia ele vai se orgulhar ao contar pra todo mundo que aquele grande jogador é seu amigo de verdade. Com tudo resolvido, Arafumi promete nunca mais usar seus poderes e volta pro time. Antes de encerrar, Tomori pede pra Yu tomar controle do corpo do Arafumi por uns segundos, pois quer fazer um teste. O Yu faz isso e fica no corpo dele por 5 segundos e depois volta ao normal, perguntando o que ela queria ver. A Tomori apenas responde que ele vai ter que esperar pra descobrir, e após isso, como sempre, o Yu volta pra casa pra jantar com sua irmã. Ele aproveita pra assistir o novo comercial e a nova música lançada pela Yusa. Alguns dias se passaram e mais uma vez a sala inteira se reúne em volta da Yusa, como se ela fosse uma estrela cercada por fãs animados. Enquanto isso, a Tomori continua na dela, curtindo um som nos fones de ouvido, bem tranquila como de costume. Do nada, um grupo de garotas se aproxima dela, puxa ela à força pra fora da sala e leva ela pro fundo das escolas, longe de todo mundo. O Yu, curioso com essa movimentação toda, resolve seguir escondido, espiando de canto. Ele acaba presenciando uma cena tensa, as garotas se juntam em cima da Tomori, empurram ela contra a parede e batem nela sem dó. Após baterem nela e deixar ela caída no chão, elas simplesmente vão embora como se nada tivesse acontecido. O Yu corre até ela chocado e pergunta o que é que foi tudo aquilo. A Tomori, ainda no chão, explica com frieza que desde o primeiro confronto com aquelas meninas, muita gente passou a não curtir o jeito direto e agressivo dela lidar com os problemas, e agora essas pessoas resolvem se vingar com violência. O Yu imediatamente lembra daquela vez em que ela bateu nele na beira do rio e começa a entender o que ela quis dizer. Mesmo assim, ele acha totalmente absurdo esse tipo de atitude, pergunta por que ela simplesmente não reage ou se defende. Ela responde que simplesmente não tem ânimo pra isso e nesse momento, nota que recebeu uma mensagem do colaborador que ajuda o grupo e segue direto pra sala do conselho estudantil. Chegando lá, ela reúne todos. A Yusa fica preocupada ao ver o seu rosto machucado e logo em seguida, a Misa surge e sugere que elas deveriam dar o troco nas agressoras. Mas a Tomori, mantendo a calma, fala que não quer revidar e deixa o assunto de lado. E é então que aquele moleque esquisito que sempre aparece, chegou do nada com mais uma informação novinha. Dessa vez ele traz um mapa e aponta para uma região montanhosa como um novo ponto de interesse. O novo alvo do grupo parece ser alguém com habilidade de voar e, pelo jeito, a Tomori já tinha ouvido falar desse indivíduo. Ela pega o documento, coloca no chão e mostra que houve vários relatos recentes de um homem alado sendo visto sobrevoando aquelas montanhas. Esses relatos, por enquanto, só estão circulando em fóruns obscuros e grupos meio duvidosos, como os cultos da região de Nisha, mas se as aparições continuarem, vai ser só questão de tempo até a imprensa começar a noticiar o caso. Por isso, a Tomori reforça que eles precisam agir com urgência. Logo em seguida, vemos o Yu acompanhando a Tomori no supermercado, ajudando com as compras para a missão. Ela vai enchendo o carrinho com uma quantidade absurda de milho, falando que o churrasco sem milho não tem graça nenhuma. Depois disso, ela vai direto pro setor de carnes e escolhe alguns bifes, costelas e salsichas. O Yu, tentando ser útil, acrescenta alguns legumes, pimentões e outras verduras. Eles acabam discutindo sobre as escolhas de ingredientes e, enquanto isso, o Jojiro e a Yusa estão de longe observando tudo, comentando como os dois parecem um casal de verdade, daqueles bem entrosados. Porém, o Jojiro logo muda de foto e começa a comemorar o fato de ter conseguido um momento a sós com a Yusa, pois é que ele queria faz tempo. Após todos pegarem o que era necessário, o grupo parte direto para a área das montanhas. A Tomori dá as ordens, os garotos ficam encarregados de carregar as barracas e os equipamentos pesados, enquanto as meninas vão cuidar dos preparativos com a comida. O Yu pergunta se eles vão passar a noite por lá e ela responde que sim, eles vão permanecer no local o tempo que for preciso até conseguirem encontrar o piloto. Com tudo pronto, o grupo segue para o ponto de acampamento indicado na revista. Eles começam a montar tudo e dar início à nova missão. Enquanto eles montam a barraca, o Yu quase despenca dentro de um poço antigo, bem fundo e seco. A Tomori cai na risada vendo a cena e ela não perde tempo pra zoar o garoto, falando que teria sido hilário ver ele cair com todo aquele peso despencando lá dentro. Após isso, o grupo aproveita o resto do dia cozinhando junto e saboreando a refeição e jogando conversa fora. Todo mundo tá curtindo o momento e quando anoitece, o Yu começa a se perguntar onde a Tomori foi parar. Ele resolve andar um pouco pela floresta e acaba chegando perto de um penhasco. Ali ele encontra a Tomori sentada sozinha num banco de pedra, escutando músicas com fones de ouvido, onde o céu tá simplesmente absurdamente bonito, cheio de estrelas. O Yu se aproxima e senta ao lado dela, curioso pra saber o que ela escuta com tanta frequência. Ele
ele comenta sobre isso e ela entrega um MP4 pra ele ouvir também. A Tomori explica que é uma banda de pós-rock chamada Zend. Essa era a banda favorita do irmão dela antes dele perder o controle mentalmente. Assim que dá o play, o Yu sente algo bem intenso, uma sensação de solidão, mas ao mesmo tempo uma espécie de liberdade. A música mexe bastante com ele acaba elogiando o som. A Tomori, percebendo o quanto ele gostou da música, se anima bastante e decide dar o MP4 de presente pra ele. Ela comenta que o vocalista da banda é cego e talvez seja justamente por causa disso que faz com que as músicas dele tenham tanta emoção e profundidade. Enquanto observa o brilho nos olhos dela, o Yu se dá conta de que é a primeira vez que ele vê esse lado tão empolgado e leve da Tomori. Ela ainda decide abrir o coração e fala que por enquanto passa os dias gravando vídeos de pessoas que usam habilidades de forma errada, como ele fazia, mas que o grande sonho dela é gravar um videoclipe oficial pra banda Zend. Após esse momento mais íntimo, os dois voltam pro acampamento e a Tomori fala que vão fazer um revezamento na vigia. Cada turno terá 4 horas e os meninos podem dormir primeiro. O Yu e o Jojiro vão descansar e durante o sono, o Yu tem um sonho que mexe com ele, algo nostálgico, onde aparece um irmão ao lado da Ayumi, assim como naquela outra vez, e isso deixa ele bem intrigado, tentando entender o que aquilo significava. No dia seguinte, eles aproveitam para pescar alguns peixes e cozinham tudo em fogo aberto. Eles também tomam banhos separados e durante todo esse tempo, o Yu percebe que o Jojiro tem um físico bem forte. Ele comenta que sempre usa armadura por baixo da roupa por causa das suas habilidades e por isso precisa manter o corpo em forma para aguentar o peso e o impacto. Mas um dia se passa e então o Yu fala que quer ir embora. Ele fala que tá preocupado com a irmã mais nova que ficou sozinha em casa. A Tomori fala que não dá pra deixar ele ir agora e pede pra ele ficar tranquilo, porque ela sente que a jornada deles vai acabar no dia seguinte. No outro dia, enquanto estão preparando a comida, aparece um garoto vestindo roupas azuis. Ele chega perguntando o que eles estão fazendo ali e a Tomori responde falando que todos são estudantes do ensino médio que fugiram de casa. Eles estão tentando viver naquele lugar e o cara desconfia da história, falando que vai chamar a polícia pra levá-los de volta. Mas a Tomori devolve dizendo que se ele fizer isso, ele também vai ser levado junto. Ele fica confuso e pergunta por quê, e ela explica que o local onde estão é uma propriedade privada e olhando pra ele também parece suspeito por estar ali sozinho. Ele tenta inventar uma desculpa qualquer, mas a Tomori percebe na hora que é mentira. Aí ela manda real. Ela pergunta se ele é o cara com a habilidade de voar. Segundo ela, ele provavelmente escolheu aquelas montanhas pra treinar escondido, longe de outras pessoas, mas ao ver que eles estavam acampando por lá e não iam sair tão cedo, ele ficou nervoso. Tentando disfarçar, o garoto dá uma risadinha, vira as costas e fala que tudo isso é bobagem, mas a Tomori se coloca na frente dele e diz que gravou tudo, inclusive ele usando sua habilidade, que tá tudo na câmera. Nessa hora, o garoto perde a calma e tenta avançar pra pegar a câmera dela, só que no impulso ele acaba caindo no mesmo poço seco onde o Yu quase caiu no começo, e que a Tomori havia coberto com grama. Sem escolha, ele é forçado a ativar o seu poder de voo pra sair de lá. Ele pula do buraco e parte com tudo pra cima da Tomori, tentando arrancar a câmera dela. O Yu pede pro Jojiro fazer alguma coisa, mas ele fala que não pode interferir com a Tomori tão perto. Assim que o garoto põe as mãos na câmera, ele sobe voando pro céu. O Yu então decide usar sua habilidade. Ele entra no corpo do cara e consegue controlá-lo, mas acaba sendo puxado junto. E quando ele abre os seus olhos, ele se depara com uma vista impressionante da cidade, como se tivesse num salto de paraquedas. Enquanto cai, aparentemente sem escapatória, ele se esforça ao máximo para conseguir usar sua habilidade de voo no corpo do cara, interrompendo a queda e salvando a própria vida. E alguns segundos depois ele volta pro próprio corpo e o garoto cai no chão com alguns machucados leves. A Tomori e o restante do grupo se aproximam dele, revelando quem realmente são e explicam que estão ali para protegê-lo. Eles falam que um dia os poderes dele vão desaparecer e perguntam o que aconteceria se isso ocorresse enquanto ele estivesse no meio do céu. Além disso, eles alertam que tem cientistas por aí para estudar ele como cobaia, curiosos para entender como o corpo dele consegue voar. Ela completa falando que tem certeza que ele não quer acabar sendo tratado como rato de laboratório. O cara se apresenta como Saito e fala que achava que era o único no mundo com poderes. Ele conta que teve um sonho em que era escolhido e era chamado de o grande herói Saito das alturas. Todo mundo olha pra ele com expressão de que viagem é essa, meu irmão? E depois todo mundo volta para suas respectivas casas. O Yu volta e dá uma olhada na sua irmã, Ayumi, que não tá muito feliz. Ele entende que ela é a melhor irmãzinha do mundo e ela dá uma incrível tigela de macarrão de legumes caseiros pra ele. O Yu percebe que não tem molho de pizza na tigela e agradece a Deus por isso. Ele pergunta pra Yu sobre o molho e ela fala que queria colocar porque é o ingrediente secreto da família, mas não tinha mais e por algum motivo o policial do portão não deixou ela sair sozinha, então ela não conseguiu comprar mais. O Yu agradece o policial internamente
eternamente por ter salvado a vida dele, e além disso, ele elogia a Yumi, falando que a comida dela é melhor mesmo sem o tal molho de pizza. Depois disso, ela fala que tem várias coisas pra contar desde que ele voltou, e ela revela que um garoto da sala chamou ela pra sair, mas ela rejeitou. O Yu fala que isso poderia ter sido um bom ponto de virada na vida dela e que ele não é contra, desde que seja uma pessoa legal. Do nada, a Yumi espirra, e o irmão dela encosta a mão na testa dela e percebe que ela tá com febre leve. Ele dá um remédio pra ela e manda ela se aconchegar na cama dele, e diz pra ela descansar durante a noite. Na manhã seguinte, a Yumi ainda tá meio mal e com febre, e seu irmão manda ela ficar de repouso na cama e que vai avisar a escola que ela não vai hoje. Após isso, ele vai pra escola e passa o dia normalmente. Na hora do almoço, entra aquele cara esquisito com as mãos mais úmidas do mundo e aponta pros dormitórios no mapa. Ele fala que a energia dessa vez se chama colapso, e todo mundo começa a se perguntar o que seria esse poder. O Yu já se preocupa só pelo nome não ser destruição, afinal colapso parece ser algo que pode fazer estruturas desmoronarem. A Tomori diz que não é incomum ver pessoas despertarem poderes naquela escola, já que esse é o propósito dela, mas também se pergunta por que tem um aluno nos dormitórios a essa hora. O Yu sugere que pode ser alguém doente, alguém que tá espirrando, e isso deixa desconfortável enquanto pensa na Yumi. A Tomori percebe a expressão dele e pergunta o que houve. Ele fala que a irmã tá doente no dormitório e por isso tá preocupado. Ela comenta que é bem provável que irmãos desenvolvam poderes se um deles já despertou, e fala que eles deveriam ir checar isso. O Yu topa ir com a Tomori e diz que levar a Yusa pode animar a Yumi também, mas levar o Jojiro não seria uma boa ideia, já que ele é muito agressivo. O Yu até pensa se deveria assumir o corpo dele e pular do prédio, mas a Tomori percebe e chama o Jojiro. Ele pede pra ele olhar pela janela pra ver se tem alguma coisa estranha, e quando ele vai até lá, a Tomori mete um chutão nele e joga ele pela janela. Ela liga pra ambulância, enquanto a Yusa fica horrorizada, tentando entender o que acabou de acontecer. Após isso, todos decidem comprar mingau de arroz pra Yumi. O Yu sugere que todo mundo jante junto naquela noite, e ele observa que a Yusa tá sempre sozinha com a irmã ausente, e a Tomori é praticamente uma órfã, com o irmão que tá no hospital e tem problemas de confiança. Ele fica com pena das duas e insiste pra que comam juntas no dormitório dele e façam compras juntos. Após pegarem os mantimentos caros, as meninas vão até a casa do Yu com ele, e antes de entrarem, ele pede pra Yusa esconder sua presença logo de cara, porque a Yumi ficaria tão animada que ia começar a sangrar pelo nariz. A Yusa, sendo toda fofa, coloca uma máscara e um par de óculos e se autodenomina super-homem. Todos entram e percebem que os colegas de classe da Yumi estão lá pra visitá-la. A melhor amiga dela é a representante da turma, a Nomura, e se levanta cumprimentando todo mundo e se apresenta. Após isso, um garoto de cabelo castanho se levanta e fala que é o Oikawa. A Nomura revela que ele foi o cara que a Yumi rejeitou, embora ele ainda não tenha desistido dela e queria ser amigo. Além deles, também tem uma garota lá de cabelo roxo chamada Konichi. Todos se despedem da Yumi e a Tomori entra cumprimentando a Yumi, e as duas se sentam animadas, mas nesse momento, a Yusa aparece. A Yumi a reconhece na hora e começa a sangrar pelo nariz de emoção. A Tomori ajuda a conter o sangramento algumas vezes e em seguida, todo mundo se senta para uma refeição feliz. Após comerem, a Yusa se despede porque tem trabalho como idol, e a Tomori se oferece para lavar os pratos e manda o Yu limpar com um pano. Olhando pros dois, a Yumi pergunta se eles estão namorando e dá aquela provocada. Os dois negam com a expressão mais neutra possível, e depois disso, eles dão um remédio pra Yumi e colocam ela pra dormir. Ela fala que não quer dormir porque teve um pesadelo na noite anterior, e a Tomori tenta perguntar os detalhes, mas para no meio e sai com o Yu. Ela fala pra ele tentar puxar assunto com a irmã, porque o sonho pode indicar que tipo de habilidade ela despertou, e mesmo que ainda não tenha 100% de certeza, ela é uma forte candidata. Após a Tomori sair, o Yu entra no quarto e pergunta pra Yumi o que é que aconteceu. Ela fala que sonhou com o chão e as paredes se rachando e se rompendo sobre ela. No dia seguinte, o Yu conta isso pra galera e eles suspeitam que pode ser um poder muito perigoso que talvez até machuque quem o usa. Por isso, eles decidem que precisam manter a Yumi nos dormitórios o máximo de tempo possível para evitar qualquer acidente que prejudique outras pessoas. Na manhã seguinte, a Yumi já tá curada e quer ir pra escola, mas o Yu pede pra que ela descanse mais um dia. Ela não curte nada a ideia e se levanta, e assim que ele sai, ela se veste e sai escondida do dormitório para ir à escola de qualquer forma. De volta à escola, o Yu e o Jojiro aproveitam o intervalo pro almoço como sempre, mas do nada recebem uma ligação da Tomori. Ela chama ele no escritório e conta que a Yumi foi pra escola. O Yu fica super preocupado e todos correm pro prédio do ensino médio pra ver se ela tá bem. Enquanto isso, na hora do almoço, Oikawa tenta convidar a Yumi pra comerem juntos mais uma vez, mas a Nomura ajuda ela a escapar e deixa ela ir embora. Por fim, a Yumi encontra a Konishi, que tá com muita inveja, pois queria sair com Oikawa, mas depois de ser transferida pra escola deles e desde então, ele só pensa na Yumi. A Konishi
Konishi então pega um cortador de papel e estende a lâmina, falando que agora é hora da Yumi sofrer. A Yumi tenta acalmá-la, mas quando vê que não dá certo, começa a correr pro telhado. Só que pra piorar a situação, a porta do terraço tá trancada e a Konishi acaba voltando pra um canto, bem na hora em que ela mesma começa a subir as escadas segurando a lâmina. A garota entra em desespero e sua habilidade desperta. Tudo ao redor começa a se despedaçar, como se o prédio inteiro estivesse desmoronando. A Konishi perde o equilíbrio e cai, mas é salva, só que a Yumi não tem a mesma sorte, acaba sendo soterrada pelos escombros. Do lado de fora, o Yu e a galera correm em direção à escola, pulando um muro e tentando chegar a tempo, mas aí eles veem a parte mais afastada do prédio vindo abaixo. O Yu dispara pra lá só pra encontrar sua irmã já esmagada debaixo dos destroços, e pra completar um pedaço do... Após receber o atendimento médico, o Yu acorda e a primeira coisa que pergunta é sobre sua irmã. Os médicos dão a notícia, ela não resistiu e ele fica em choque total, sem conseguir aceitar o que havia acabado de acontecer. Ele continua nesse estado até o dia do funeral da Yumi e mais tarde ele retorna pro dormitório, um lugar vazio, sem ninguém pra recebê-lo, com aquele molho de curry com gosto de pizza. Ele começa a chorar, se culpando, se perguntando se conseguiu mostrar o quanto se importava com ela e termina o dia chorando até pegar no sono. Na manhã seguinte, ele acorda no chão, com os olhos fundos e vai até a geladeira pra ver se tem algo pronto. Ele acaba encontrando uma caixa de macarrão instantâneo que o tio tinha comprado no mercado quando se mudou. Ele decide comer aquilo mesmo e os dias se passam, depois viram semanas e logo se completa quase um mês com ele trancado no quarto, cercado por cobertores e o chão tá lotado de copos vazios e o olhar dele cada vez mais apagado. O Jojiro e a Yusa aparecem várias vezes levando comida caseira, tentando fazer ele comer junto, mas ele sempre recusa. Ele não conversa com ninguém, não responde, só fica ali. A Misa até tenta assumir o controle e conversar com ele também, mas como tem uma porta reforçada no meio do caminho, ela sabe que ele ainda sofre muito pela perda da irmã e decide desistir, e no fim deixam ele sozinho por lá. Mas um tempo se passa e eles chamam a primeira paixonite do Yu lá da escola antiga. Ela tenta animá-lo, só que ele nem olha pra cara dela, sentindo-se completamente vazio por dentro. Ele só pede pra ela fazer um favor, comprar mais um Cup Noodles porque o estoque dele acabou. Ela até convida ele pra ir junto, mas ele recusa e ainda fica bravo, falando que ela não é a mãe dele. Assustada e magoada, ela vai embora e o Yu volta pra rotina de isolamento e tristeza profunda. Quando os mantimentos acabam, ele decide sair pra reabastecer, mas ao abrir a porta, vê dois seguranças e o responsável do dormitório esperando. Ele percebe que querem levá-lo à força, então usa o seu poder pra dominar um deles e derruba o outro. Com isso, ele escapa e vai direto até o banco, onde saca todo o dinheiro da conta. Ele decide sumir do mapa, fugir da escola pra um lugar onde ninguém consiga rastreá-lo. Ele acaba morando no Net Café por uns dias, sim, top de pizza em anime, mas logo enjoa e sai pra dar uma volta. Ele vê uma barraca vendendo dangos doces, experimenta e gosta, e logo em seguida descobre uns jogos de tiro em primeira pessoa e resolve testar. Ele começa a curtir demais a ideia de matar dentro do jogo e fica obcecado por doces e fliperamas, até que um dia perde a paciência com dois caras que estavam há muito tempo jogando na máquina favorita dele. Ele confronta os dois caras e eles não gostam, levam ele lá pra baixo de uma ponte escura perto da linha do trem e lá tentam bater nele, mas o Yu usa os seus poderes e faz eles atacarem assim mesmo. No final ele vence e ainda enfia palitos de dango na perna do último. Dias depois ele é abordado por um chefão da gangue, o Hosso Yamada, que tá querendo saber se ele é o cara que derrubou uma gangue inteira sozinho, e o líder tenta bancar o valentão, só que o Yu não tá nem aí. Ele domina toda a gangue com facilidade e derrota todo mundo sozinho. No fim ele ainda ameaça furar o olho do chefe com um palito de dango e pergunta se ele quer ser conhecido como Mijão Caolho. A partir daí o Yu entra numa jornada de autodestruição, desafiando qualquer gangue que apareça em sua frente só pra se divertir. Um dia ele encontra um membro aleatório da gangue que tá com um saquinho de drogas. Ele pensa que deve ser divertido e decide experimentar, só que bem na hora toma um chute na cara de uma loira conhecida. Ela finalmente se revela falando que não pode deixar ele passar esse limite. Ele pergunta há quanto tempo ela estava seguindo ele e ela responde que desde o primeiro dia, desde que a Yumi ganhou a habilidade. Ela conta que acompanhou no Net Café, no fliperama, nas brigas, tudo mais. Ela fala que sente que também tem culpa por tudo aquilo e que talvez pudesse ter protegido melhor a Yumi, talvez até evitado a tragédia. Mas apesar de tudo, ela não vai permitir que ele perca sua humanidade. Ao ouvir isso, o Yu finalmente começa a recobrar sua consciência e pergunta o que deveria fazer. Ela faz uma ligação e fala que diz que vai levá-lo pra comer algo saudável e ele recusa, mas ela propõe um acordo. Se ele der só uma mordida, ela para de interromper. O Yu aceita e a acompanha até a casa do Jojiro, que está vazia essa noite, já que a família dele não tá lá. Eles acabam entrando e ela fala pra ele assistir TV
TV enquanto ela termina o jantar. E após o acordar com um prato de arroz com omelete, o Yu dá a primeira garfada e percebe que é exatamente igual ao da sua irmã por conta do tal ingrediente especial. A Tomori explica que encontrou o caderno de receitas da mãe dele no quarto da Ayumi e resolveu usar, e ela acredita que a Ayumi queria reproduzir a receita depois da morte da mãe deles, já que era o prato favorito do Yu quando era criança. Nesse instante, o Yu se lembra da última marmita que a Ayumi preparou pra ele com arroz e omelete. Ele costumava reclamar na época, mas agora só consegue chorar. Foi o último prato que sua irmãzinha querida fez com tanto carinho, então ele come tudo enquanto as lágrimas escorrem. Logo depois, Ana oferece a ele um lenço e uma xícara de chá, deixando ele descansar. O Yu pergunta o que deveria fazer dali em diante. A Tomori sugere que ele volte a participar do conselho estudantil. Ele lembra da promessa que fizeram de não se envolverem mais e questiona se aquilo tudo não foi combinado. A Tomori responde falando que ele não apenas quebrou a promessa como lambeu o prato, então provavelmente estava bem interessado em se meter de novo nos assuntos dela. O Yu começa a rir e agradece pela ajuda, decidindo que vai voltar ao conselho estudantil. No dia seguinte ele se arruma e sai de casa determinado a começar uma nova fase. Ele se despede da memória da Ayumi e vai pra escola, onde é recebido calorosamente pela Yusa e os outros colegas. Na sala, todos demonstram ciúmes por ele estar recebendo a atenção direta da deusa da classe. O Yu se diverte ao ver que aquele grupinho fanático ainda tá por ali, do mesmo jeito. Na hora do intervalo, ele vai ao refeitório com o Jojiro e o presenteia com um curry especial de carne, uma edição limitada que eles costumavam dividir antes da tragédia com a Ayumi. O Yu percebe o quanto todos ao redor estão se esforçando para fazer com que ele se sinta acolhido e se sente muito grato por isso. Logo em seguida, eles recebem uma mensagem da Tomori pedindo que vão até a sala do conselho. Eles acham que pode ser outra pista do famoso gotejador, mas ao chegar lá descobre que só era a Yusa querendo ouvir opiniões sobre o seu mais novo videoclipe. O Jojiro, todo empolgado como sempre, quase voa de alegria e todos se acomodam para assistir o vídeo. Após terminar, o Yu pede para o Jojiro dar sua avaliação como fã. A resposta vem em silêncio, só uma expressão de êxtase total. A Tomori, que é mais crítica, dá uma nota 8 de 10, mas desconta alguns pontos por ela agir como uma idol dentro da escola. Quando esse momento passa, a Tomori revela o verdadeiro motivo de ter juntado todos ali. Ela precisa escolher alguém para ir com ela ao show, que aconteceria no dia seguinte. Ela mostra 2 ingressos e fala que eles devem decidir. A decisão é feita por eliminação. A Yusa, que não entende nada de punk rock e não tem interesse. O Jojiro fala que só curte metal pesado e recusa na hora. Então só sobra o Yu, que aceita depois de um último empurrãozinho da Tomori. Mais tarde, voltando pra casa, o Yu cruza com uma jovem cega de cabelo vermelho. Ela comenta que não gosta quando as pessoas desviam dela e a voz dela faz o Yu sentir uma forte lembrança, a mesma de quando ouviu pela primeira vez as músicas da Jane no MP4 da Tomori. Ele pensa em perguntar se ela é mesmo a famosa vocalista, mas antes disso, ela se aproxima e pergunta se ele conhece algum lugar que vende modanyaki. O Yu entende que ela está procurando uma versão moderna do okonomiyaki com yakisoba e resolve levá-la até um restaurante local. Ele também pede um prato pra ele e durante todo esse tempo, ele sente aquela vontade de mandar mensagem pra Yumi avisando que vai chegar mais tarde, ou de voltar pra casa e comer o jantar que ela prepararia. A saudade bate forte e ele solta um suspiro triste que ela percebe. Confirmando a suspeita dele, ela revela ser a Shane, a vocalista da banda. Ela pergunta se algo difícil aconteceu com ele e se oferece pra ouvir. Eles se sentam do lado de fora e ele acaba desabafando sobre a perda da irmã, e ela comenta que alguém deve ter sido a luz que tirou ele daquele buraco, e ele pensa logo na Tomori. Nesse momento, ele lembra do irmão dela, o Kazuki, e pede um favor. Ele conta pra Shane que ele é um guitarrista apaixonado pelo trabalho dela e que estava perto de alcançar algo grande antes da perda da sanidade. Ele pergunta se ela pode visitá-lo no hospital e ela aceita com carinho e topa ir com ele. Antes de ir, o Yu liga pra Tomori e conta sobre o encontro com a Shane e pergunta se ela gostaria de conhecê-la. Mas a Tomori fala que apesar de curtir as músicas, não é do tipo que fica animada em conhecer celebridades. Então o Yu sugere que ela vá visitar o irmão e pede que avise o hospital sobre a visita deles. Mais tarde, à noite, os dois vão ao hospital e durante o caminho, a Shane compartilha parte de sua história difícil, contando que chegou a abrir mão da visão para alcançar o sucesso que tem hoje. No hospital, ela canta pro Kazuki e a música traz um pouco de clareza para ele. Ele até consegue se lembrar da Tomori, mas após isso, o Yu volta para casa junto com a Shane e no meio do caminho, ele liga pra Tomori contando sobre o milagre que acabou de acontecer. Ela responde que já sabe, pois a enfermeira contou tudo e ela correu até lá, mas quase perdeu eles na entrada. Ela agradece o Yu por tudo que ele fez por ela e pelo irmão e fala pra ele se preparar pro show no dia seguinte. Mais tarde, o empresário da Shane aparece pra buscá-la, depois de dar uma bronca nela. Ela se despede do Yu, falando que adoraria encontrá-lo novamente. Ele promete que vai estar no show e ela diz que
que vai cantar com ele em pensamento. No dia seguinte, o Yu vai acompanhado da Tomori e os dois aproveitam bastante o dia juntos. Eles compram vários acessórios de celular da banda e, enfim, chegam ao local do show. A Shane está se apresentando, cantando sua música e no meio do show, o Yu começa a se sentir diferente. Do nada, vem uma sensação de nostalgia e logo depois, a Shane muda para outra canção e por algum motivo, o Yu sabe exatamente qual é aquela música. A Shane inicia a nova faixa de um jeito inexplicável e o Yu reconhece. Parece que ele já ouviu aquilo antes e de repente um monte de memórias invadem sua mente e ele acaba desabando no chão. Ao cair, ele entra em um sonho onde revive lembranças de outra existência, numa instalação cheia de crianças com habilidades parecidas com as dele. Nesse lugar ele desperta ouvindo a nova música enquanto está do lado da Yumi, que está curtindo a voz da sua artista favorita, a Yusa. Eles se levantam e vão almoçar e o Yu começa reclamando, falando que a comida vai ter gosto de remédio por conta dos químicos que eles usam para intensificar os poderes. A Yumi comenta que mesmo com isso, ela acredita que o Curry tem poder de deixar todo mundo feliz e queria que seu irmão mais velho, o Shunsuke, estivesse ali para comer com eles. O Yu abaixa a cabeça e fala para Yumi que ele carrega um poder muito perigoso e por isso está sob vigilância. Ele revela que consegue viajar no tempo. Durante a refeição, ele se senta perto de um cara com o cabelo castanho e longo chamado Kumagami, que é o melhor amigo do Shunsuke. O Shunsuke costuma chamá-lo de Pooh, porque o início do nome dele significa urso e esse virou seu apelido. O Yu acredita que Pooh também esconde um dom extremamente forte e que se os cientistas descobrirem, vão capturá-lo e mantê-lo preso. O poder dele se chama Sake e permite que ele tome para si as habilidades especiais de qualquer pessoa que ele possua. Com esse talento sendo principal parte do plano, ele se junta a um grupo de crianças, inclusive o Pooh, e o objetivo deles é preservar o Shunsuke congelado para que ele possa ajudar a construir um futuro melhor. O Pooh entrega a ele um pedaço de papel com o nome de um garoto com telepatia, para que ele roube o poder dele. Além disso, ele pega um spray que serve para causar destruição com força moderada. Após o almoço, Yu volta para o quarto junto da Yumi, mas no caminho, os cientistas aparecem e levam a Yumi, porque era dia dos experimentos dela, e ela acabou esquecendo de contar isso para ele. Eles trancam o Yu, e após um tempo preso, ele ouve barulhos fortes e alarmes soando. Quando a porta se abre, aparece um dos cientistas principais, que conhece seu verdadeiro poder. Ele revela que tentaram ativar à força o poder da irmã do Yu, e isso causou um colapso no quarteirão inteiro. Agora eles querem estudar o corpo dela e depois descartá-la se for necessário. Quando o garoto ouve isso, ele corre desesperado atrás do irmão e encontra o Shishino, que é um garoto que tem a habilidade de atravessar paredes. Ele permite que o Yu pegue seu poder e orienta que ele também roube a telecinese para tentar salvar o seu irmão. O Yu consegue libertar o Shunsuke das amarras e ele usa o seu salto temporal, enquanto o Yu é atingido pelos seguranças da base. É nesse momento que ele acorda em um hospital, confuso sobre tudo o que aconteceu. Ele lembra que tanto ele quanto a Yumi sempre tiveram a sensação de que existia um irmão mais velho, então talvez aquilo tudo fosse verdade. Logo depois aparece um rapaz de cabelo castanho falando que parece que o Yu recuperou as memórias. Esse cara é o Kumagami, o mesmo que sempre colabora com o grupo, ajudando a localizar pessoas com poderes. O Yu pergunta se aquilo tudo aconteceu de verdade e ele responde que as perguntas devem ser feitas ao seu irmão, mas antes disso ele tem algo importante a contar, é sobre a irmã do Yu. O Yu se revolta perguntando como pretendem salvar alguém que já morreu, e aí o Kumagami fala que para isso ele precisa entender melhor a habilidade do irmão Shunsuke, agora que todas as lembranças voltaram à sua cabeça. Quando ouve o nome, a Tomori pergunta se é o mesmo Shunsuke que ela conheceu, e o Kumagami confirma. Aconteceu que ele é o cara que salvou a Tomori e também foi o fundador da escola que ela comentou com o Yu. Após isso, ele chama os dois para acompanhá-los até uma base super tecnológica escondida no meio da floresta. Lá, o Yu finalmente reencontra o seu irmão e percebe que ele ficou cego. Mesmo assim, o Yu ainda tá desconfiado com tudo. O Shunsuke cumprimenta a Tomori e elogia o esforço dela. Logo, ele pede pro Yu se sentar e ouvir tudo que aconteceu desde seu último salto temporal. A história começa quando ele acorda 3 anos antes de todo mundo ser capturado pelos cientistas, ainda morando com seus irmãos mais novos. Ele encontra o Pooh e vai reunindo seus amigos enquanto tenta consertar tudo, mas no fim das contas, eles eram só um bando de garotos tentando fugir de soldados treinados e equipados. Cada vez mais o plano dava errado e o Shunsuke criava uma nova
estratégia e voltava no tempo para tentar novamente. Isso aconteceu várias e várias vezes e cada uma delas ele sentia que a visão estava piorando, até que no último salto ele decidiu juntar dinheiro e comprar uma zona segura para proteger as crianças com habilidades. Dessa vez ele consegue, mas o preço foi a perda total da visão. Ele pede então para Medoc e para Meodomari apagar da mente dos seus dois irmãos qualquer lembrança dele para que ele pudesse agir com mais liberdade e proteger os dois. Agora ele chama o Yu para usar o seu poder e voltar no tempo até o dia em que a Yumi estava doente para poder salvá-la. Ele pede que quando voltarem à nova linha do tempo, o Yu vai encontrá-lo de novo e conte tudo para que ele possa saber como agir. O Yu pergunta se ela já sabia disso desde o começo e ela responde que sim, por conta de como o poder do Kumagami funciona e pelo que aconteceu quando foi atrás dele. Eles descobriram que estavam errados sobre os poderes do Yu, mas preferiram manter essa descoberta em segredo, e o motivo? Eles tinham receio do que ele poderia acabar se tornando caso continuasse acumulando habilidades sem controle. Após isso, o Yu desperta e absorve o poder de Shunsuke e acorda do lado da Yumi naquela noite em que ela ficou doente. No dia seguinte, ele vai pra escola como se nada tivesse acontecido e lá, o Kumagami ainda encharcado aparece e revela que um dos estudantes no dormitório possui o poder de colapso. O Yu suspeita imediatamente que seja sua irmã e chama Tomori e a Yusa para irem com ele. O resto do grupo continua como antes, mas logo depois, o Yu se afasta para conversar. Ele resolve abrir o jogo com a Tomori perguntando se ela acreditaria se ele dissesse que veio do futuro. Ela responde que sim, o que deixa ele super aliviado. Ele até agradece a ela por ter salvo sua vida em outra linha temporal, onde ele estava completamente arrasado. Com isso, ele pede a ajuda dela para convencer os outros e no dia seguinte, o grupo todo se organiza para invadir a escola da Yumi. Naquela noite, o Yu rouba os poderes da irmã para evitar que ela enlouqueça novamente, como aconteceu antes. Ele se esconde no armário próximo à porta que dá acesso ao telhado, pronto para impedir qualquer ataque da Konishi. Quando chega o momento crítico, o Yu se aproxima, confrontando a Konishi e deixando a Tomori lidar com a lâmina dela e consegue fazer com que ela recue, salvando assim a sua irmã do mesmo destino de antes. Ao fazer isso, a Medoc dessa realidade acaba tendo um vislumbre das ações do Yu e vai ao seu encontro junto com o Kumagami. O Yu confirma que está vindo de outra linha temporal e prova isso chamando o Kumagami pelo apelido carinhoso de Pooh. Eles então decidem visitar o Shunsuke juntos. Os três vão de carro até a região montanhosa onde encontram o Shunsuke, que é cego. Ele fala que os levou até lá porque acreditava que o Yu ativou sua habilidade de saqueador, mas o Yu conta toda a verdade. Ele viajou no tempo e depois de ouvir tudo, o Shunsuke acredita nele e comenta que mesmo sendo algo raríssimo, a recuperação de memórias de outra linha temporal aconteceu com ele. Em seguida, ele avisa pra Yu que precisa ficar naquela base de pesquisa até que seus poderes desapareçam. O Yu pergunta o motivo e o Shunsuke explica que ele possui a habilidade mais poderosa do planeta e agora, com a adição do controle temporal, muitos grupos de outras linhas do tempo e organizações do mundo todo vão querer capturá-lo para usá-lo como arma. Por isso, o lugar mais seguro para ele é aquela instalação considerada a mais protegida do Japão. Aí eles fazem um tour pelo laboratório. Lá dentro, eles conhecem o Dr. Tsumiyushi, que surpreendentemente é o mesmo cara que salvou o Yu no futuro de outra linha temporal. Nesse centro de pesquisa, todos estão focados em desenvolver uma vacina para evitar que pessoas continuem desenvolvendo poderes. O Yu questiona se as pessoas ali estão doentes e aproveita para perguntar se eles conhecem os cometas de longo período. A Yumi responde que sim, porque ela curte estudar essas coisas. O médico elogia o conhecimento dela e explica sobre o cometa Charlotte, que passa perto da Terra a cada 75 anos. Quando isso acontece, ele libera uma poeira especial na atmosfera. Quem inala ou entra em contato com essa poeira ativa poderes escondidos no DNA, geralmente na adolescência, quando as emoções estão mais intensas. Cerca de 400 anos atrás, o cometa passou tão perto da Terra que muita gente desenvolveu essas habilidades. Essas pessoas foram chamadas de bruxas, o que deu início à caça às bruxas, algo que ainda persiste em partes do mundo até hoje. O pessoal ali tá tentando criar uma vacina para impedir que esses poderes surjam nas próximas gerações, e após ouvir isso tudo, o Yu aceita ficar ali com a Ayumi, mesmo sentindo falta dos amigos da escola. Ele acredita que pode criar laços com esse novo grupo e até apresenta seus amigos de infância a eles. A galera curte a Ayumi de cara e ela ajuda o Yu a se sentir acolhido, convidam ele para jogar e se divertir, e tudo vai bem até que o Kumagami recebe informações sobre outro portador de habilidade. E Yu acaba descobrindo um segredo: o Kumagami nunca precisou se molhar para se livrar de poderes. Na real, ele só fingia isso para esconder quem era de verdade, uma ideia que veio do Shunsuke. O Yu pergunta se ele vai voltar pro conselho estudantil e ele fala que sim, mas que o Yu não pode ir junto. Após isso, o Yu pega carona com o motorista, o Furuki. Ele pede para ser levado até a escola, só que algo estranho acontece. O Furuki não vira na rua da escola
escola e segue para uma fábrica abandonada. É lá que ele revela ter uma família. Segundo as regras de Shunsuke, eles não recrutam adultos com família, pois podem ser chantageados. O Furuki, querendo ser útil, escondeu isso, só que o plano deu errado quando sua família foi feita de refém por uma máfia estrangeira. Os criminosos exigiram que ele não contasse nada e ainda sequestrasse o Kumagami. O Furuki então pede perdão e o Kumagami diz que entende que ele deveria focar em proteger sua família. Eles vão juntos até a fábrica e lá os estrangeiros aparecem. Eles falam a Furuki que tem uma última missão para ele, levar o Yu até o local. O motorista é forçado a aceitar e depois é liberado. Em seguida, os bandidos torturam o Kumagami, quebrando seus dentes e injetando nele um soro da verdade para arrancar todas as informações. Além disso, eles também sequestram a Nao, fazendo dela uma refém, e ligam pro Shunsuke ameaçando para eles entregarem o Yu sozinho ou todos os reféns, inclusive a família do Furuki, vão ser eliminados. O grupo se reúne para bolar uma estratégia, mas ninguém consegue pensar em algo que funcione. Eles chegam a cogitar usar a volta no tempo do Yu, mas o plano se complica ainda mais quando eles descobrem que a família do Furuki foi feita de refém justamente na época em que decidiram fundar essa instalação secreta. Nada garante que as coisas vão se desenrolar do mesmo jeito dessa vez. O Shishino sugere pro Yu ir sozinho até os inimigos e enfrente eles por conta própria. Se parecer que a situação tá saindo do controle, ele pode sempre ativar o salto temporal, afinal, essa é a única saída que eles têm nesse momento. O Shunsuke tenta convencer o irmão mais novo a aceitar essa missão, mas o Yu começa a ficar em pânico com a responsabilidade e confessa que não sente nenhuma confiança que isso vai dar certo. No meio desse estresse, ele quase perde o controle e ativa o colapso sem querer, o que poderia matar todo mundo ali, mas o Shunsuke abraça ele com força e, como um bom irmão mais velho, ele fala que se ele não aguentar, pode usar o salto temporal e voltar para esse exato momento. E com esse empurrãozinho emocional, o Yu vai até o grupo de mafiosos estrangeiros e lá ele decide usar o seu poder nos dois capangas que não têm habilidades, só para se certificar de que eles não estão armados e escondidos. Como os dois passam no teste, ele baixa um pouco a guarda, mas é surpreendido pela assassina que ataca ele pelas costas. Ele ativa o salto temporal, mas a garota consegue atingir o seu olho direito, fazendo um golpe rápido. Ele acaba perdendo o olho dele e o Yu automaticamente perde a capacidade de usar o seu poder de voltar no tempo. Ele pensa então em usar o colapso, mas os mafiosos avisam que se ele fizer isso, dois reféns que estão presos no subsolo vão acabar morrendo. O Yu tenta usar a telecinese para virar o jogo, mas a assassina continua avançando sem parar e esfaqueia ele várias vezes como se fosse um monstro. Sem saída, ele acaba ativando o colapso, destruindo o local inteiro. No meio da destruição, a única pessoa que acaba morrendo é o Kumagami, que se sacrifica para proteger os outros. Nesse momento, o Shunsuke e os outros também chegam ao local da luta e dentro da fábrica, o Shunsuke se arrasta desesperado tentando encontrar o Kumagami. Quando ele vê o corpo do seu amigo empalado, ele se aproxima e pede para ele não morrer. O Kumagami ainda consegue dizer com seu último fôlego que ele sabe que o Shunsuke inventou sozinho aquele apelido de Poo e logo em seguida ele morre. 2 dias depois, o Yu acorda no hospital após passar por uma cirurgia. O Shishino atualiza ele sobre tudo que aconteceu e confirma que a Tomori está bem, mas que o Kumagami felizmente não resistiu. Essa notícia acaba deixando ele profundamente abalado e que imediatamente se coloca no lugar do irmão. Ele sente a mesma dor que sentiu quando perdeu a Yumi e achou que nunca mais ia ver ela de novo. No começo ele entra em choque e se culpa por tudo, mas os amigos do irmão tentam consolá-lo, falando que foi um erro dos dois lados e que ele não precisava carregar esse peso sozinho. Mais tarde a Yumi aparece e pergunta o que aconteceu, tentando animar ele. Após isso, os dias vão se passando e os colegas da escola e do conselho estudantil começam a visitar o Yu, desejando boa sorte na recuperação. Entre eles estão o Joujiro, a Yusa e vários outros. Quando a Yusa chega trazendo comida, o Yu pede pra Misa assumir o corpo e conversa com ela sobre o que tem no pós-morte, se há algo após tudo aquilo, e a conversa faz a Misa refletir e perceber como os poucos momentos que viveu graças ao poder de Yu foram importantes. Mais tarde, durante uma visita à sua terra natal, onde promove paz entre pessoas com poderes e civis, a Misa aparece mais uma vez e elogia os pais dele. Isso encerra a história dela de forma mais simbólica e com um toque de carinho. Com o tempo, Yu começa a recuperar os movimentos e se esforça na fisioterapia para melhorar. Quando já tá forte o suficiente, ele visita o irmão e percebe como Shunsuke está completamente devastado e sem forças, abatido pela morte do melhor amigo. Mesmo assim, ele consegue manter a calma e alerta o Yu de que outras organizações estrangeiras devem tentar invadir o Japão e que eles vão ser alvos novamente. Abalado, mas focado, Yu volta pro quarto e encontra a Tomori esperando por ele. Ela fala com ele sobre a ideia bem radical com o poder que ele tem. Ele poderia absorver as habilidades de todo mundo, impedindo que qualquer um possa usar poderes novamente, e com isso prevenir mais tragédias. O plano era insano, ele teria que cruzar o planeta
planeta inteiro, possuindo uma quantidade absurda de pessoas, milhões, bilhões, quem sabe, o impacto mental disso seria imprevisível. Não teria como saber se ele continuaria são no final de tudo. Mesmo assim, o Yu pensa bastante no assunto e percebe que, apesar de tudo, essa pode ser a chance real de garantir um futuro de paz. Ele se levanta e fala pra Tomori que vai fazer isso, vai cumprir essa missão por ela. Ele confessa que se apaixonou por ela e que seus sentimentos cresceram desde que ela tirou ele da escuridão da depressão. A Tomori, ao ouvir isso, fala que provavelmente só fez aquilo por culpa ou responsabilidade e que ele não precisa se sacrificar dessa forma. Mas o Yu insiste e diz que já decidiu que vai fazer isso por ela e também pelos amigos e todos que ele conheceu. Ao ouvir isso, a Tomori finalmente se apaixona por ele também e ela pede pra cumprir uma promessa, que ele volte, que quando tudo terminar ela vai estar esperando por ele. Se ele cumprir, ela vai estar pronta pra qualquer coisa. Pra selar o acordo, ela pede pra ele tirar o poder dela e ele obedece, mostrando que está mesmo decidido a seguir com o plano. No dia seguinte, o Yu fala ao seu irmão sobre sua decisão e fala que já começou. Todos do grupo do Shunsuke se reúnem e apoiam a ideia, prometendo proteger o Japão enquanto ele lida com o resto do mundo. Então ele começa a se preparar para essa missão impossível e no dia da sua partida, ele recebe de presente um livrinho de tradução e promete que vai cumprir sua promessa, não importa o que aconteça. Sua jornada começa em Singapura, onde ele compra uma lista com nomes de usuários de habilidades. Após isso, ele segue para as Filipinas e rouba o poder de um líder local, que é alguém com a habilidade de ler pensamentos. Usando essa habilidade, ele descobre que há um garoto chamado Ângelo, que funciona como radar de poderes. Ele localiza o garoto e rouba sua habilidade, o que permite o Yu ver o mapa onde todos os outros usuários estão. A partir daí, ele começa uma caçada implacável pelas Filipinas, pegando poder atrás de poder. Em seguida, ele vai para a África do Sul, onde derruba várias gangues menores. O mundo inteiro começa a falar dele e ele ganha um apelido de Ceifador Caolho e coloca uma recompensa gigantesca por sua cabeça, e após isso ele vai ao Egito e rouba uma nova habilidade que permite ele saber qual poder ele acabou de absorver. Com isso, sua jornada fica cada vez mais eficiente e ele começa a acumular habilidades como tradução mental, resistência a sono e até mesmo uma que faz as doenças se agravarem. Nas montanhas do Afeganistão, ele encontra um grupo de crianças que ainda não manifestaram poderes. Ele usa sua habilidade de doença para forçar o despertar e logo em seguida rouba os poderes delas. Ele volta para alguns países para garantir que nenhum novo usuário tenha surgido, e na Índia ele enfrenta pela primeira vez um grupo militar que tenta pará-lo. Ele derrota a todos com facilidade usando o campo de força e outros poderes acumulados. No Peru, ele encontra uma jovem que usava poder de cura para ajudar as pessoas, mas mesmo assim ele absorve esse poder também. Ele até considera usar o salto temporal para salvar o Kumagami, mas ele decide que já mexeu demais com as leis do tempo. Em Cuba, ele sente o peso de tantos poderes e sem querer ativa o colapso e destrói um prédio. Ele usa a telecinese de forma descontrolada, quase matando o inocente, mas consegue se conter. Após isso, ele vai para a Arábia Saudita e tenta dormir um pouco, mas quando acorda, percebe que perdeu a noção de onde estava e o que estava fazendo. Ao ver as notícias, ele descobre que entrou num estado de fúria inconsciente e destruiu várias coisas. Ele decide que não pode mais dormir daqui pra frente e em seguida, ele chega na Itália. Ele senta para descansar, mas logo em seguida é atacado por mafiosos armados. Enquanto luta, ele começa a se questionar, falando sobre por que tá fazendo isso, por que tá viajando, ou qual era o motivo de tudo isso. Ele vê o livrinho de tradução e tenta lembrar da Tomori, mas sua imagem está turva em sua mente. Mas mesmo sem lembrar direito, ele sente que ela era importante e continua sua missão. Após um ano inteiro roubando habilidades, enfrentando criminosos e grupos armados, o Yu está à beira do colapso, mas o sentimento pela Tomori, mesmo que esquecido, guia ele até o fim. Por fim, ele absorve a habilidade de coragem de um dos últimos usuários do planeta e desaba no chão. O Shunsuke aparece, resgata o irmão e leva ele de volta pro Japão. Quando ele acorda no hospital com a Tomori do lado, perguntando quem ela é, ela percebe que ele perdeu todas as suas memórias, mas ela sorri falando que é a namorada dele e conta sobre o tempo no conselho estudantil e sobre o livrinho que deu pra ele. Ele diz que guardou aquilo o tempo inteiro como um amuleto da sorte e ela agradece por ele ter voltado e o leva pra reencontrar os seus amigos. E aqui o nosso vídeo termina. Rapaziada, esse daqui é um anime que eu adoro muito. É com certeza um dos meus top 5 de todos os tempos e espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí embaixo qual tipo de poder você gostaria de ter. E eu vou ficando por aqui, fica com Deus, valeu, falou!